Eu sou a Thaís Roque e esse é o De Carona na Carreira, um podcast que apresenta as mais incríveis jornadas profissionais de executivos a celebridades. Juntos, nós vamos passear pelos caminhos percorridos por pessoas de sucesso e eu vou te mostrar que o impossível é só uma questão de ponto de vista. Vambora? Se você quer contratar celebridades como a modelo Alessandra Ambrosio ou a bailarina Ingrid Silva, é com ele que você precisa negociar. Não só eles, aliás. Leia Ti e Luísa Brasil, entre outros nomes, fazem parte do elenco do Zé Macedo, empresário e jornalista com quem a gente passeia hoje. Um dado muito importante, 75% do casting do Zé é composto por pessoas negras, em um mercado que ainda existe muito preconceito. O Zé é o que a gente chama de profissional plural. Ele veio do Rio de Janeiro para São Paulo há 14 anos para trabalhar numa empresa de cosméticos espanhola. De lá para cá saltou para a assessoria de imprensa do Cinemark. Em 2011, ele entrou na moda. Ele fez assessoria da Way Models, uma das agências mais importantes de modelo do país, onde ele cuidava da imagem profissional de modelos como Carol Trentini e Candice. Em 2014, ele fez o que muitos caroneiros sonham. Ele se jogou em um empreendimento próprio e aí ele criou a One to One, que é a agência que a gente mais vai falar hoje. Assim, ele começou a ter clientes de RP e também de outros segmentos. Ele foi visionário também ao perceber talento nos influenciadores, que lá naquela época no mercado não era tão comum. E com o passar do tempo, as personalidades com quem ele trabalha começaram a pedir também que ele cuidasse das suas carreiras. E hoje ele trabalha exclusivamente nesse formato. Ele faz assessoria e agencia clientes. Vamos embora entender como a trajetória dele começou? Apertem os cintos que a estrada do Zé já começou. Zé, seja bem-vindo ao De Carona na Carreira. Quer dar um oi para os nossos caroneiros? Oi, caroneiros e caroneiras. Brigadíssimo pelo convite. Imagina, Zé! Na verdade, a gente já fala disso há um tempo e eu quase me autoconvidei. Falei, depois do episódio da Karine, que eu fiquei... Bom, já ouço de várias amigas e talentos, mas depois do episódio da Karine eu falei, putz, tem Karine coisa aí... Karine Amâncio. Tem muita coisa aí pra gente explorar, pra gente falar e abordar. E falei, me senti encorajado pela Karine ali, pelo que ela trouxe. Zé, eu amo a sua carreira. Olha, como eu falei na abertura, o Zé representa grandes nomes do mercado. E ele tem uma trajetória de vida linda, linda, assim, vocês vão ver, eu não vou dar spoiler. Mas assim, eu quero começar já com fofoca, porque eu sou uma boa fofoqueira. Eu sei. Você sabe, né, amigo? A gente é amigo há mais de 10 anos, gente. E aí, eu queria saber o seguinte. Você é RP. Gente, às vezes eu vou usar o termo RP, às vezes eu vou usar o termo PR, que é a mesma coisa, que é Relações Públicas. Você é RP da Alessandra Ambrosio, Angel, Eterna, Victoria's Secret. Hoje, o desfile está sendo repaginado para ter uma diversidade maior de corpos, de raças, mas antigamente ele era um tremendo surto, apesar dele não ser inclusivo para mulheres, por exemplo, como eu não via corpos como o meu. Mas era assim, o auge da onde todas as modelos queriam estar, da onde todo mundo queria estar. O meu sonho era assistir o desfile da Victoria's Secret ao vivo, acho que o meu e de metade do mundo. Quando o Seal cantou, quando o Justin Timberlake cantou, e a Alessandra estava lá. Qual era o seu trabalho por trás disso? Você falou que o sonho do mundo era assistir ao show ao vivo, e é muito louco, porque eu tive... foi o meu primeiro contato com moda, né? Eu não conhecia grandes marcas, não conhecia grandes labels internacionais. Então, meu primeiro contato com a moda foi a Victoria's Secret, foi o show da Victoria's Secret. Então, já começou pequeno? Não, o meu primeiro contato enquanto audiência, enquanto, né, ainda morando em São João de Meriti, na época de faculdade, tem esse show aqui, as modelos, etc e tal. Então, tinha uma criança viada que olhava pro desfile e falava, puxa, isso é legal. E era o que eu conhecer de moda. E aí, obviamente, você falou do trabalho durante o desfile. Na verdade, por ser um projeto global, então ela ficava mais com a irmã e com o PR americano.
Então eu acabava atuando, dando um suporte em outras ações mais voltadas para o Brasil, nesse momento do desfile. E assim, era insano, né? Porque por mais que fosse um dia de desfile, depois ainda houve viagem, quando a Victoria's Secret abriu a loja em Londres, quando eles fizeram um show em Paris. Então envolvia viagem, o avião das Angels. Gente, as Angels tinham um avião próprio. Olha que chique. Parece a Kim Kardashian que tem o avião dela. Alan. E era muito isso, assim, o trabalho começava muito antes do show que a gente assistia, né? E isso foi um grande aprendizado estar imerso naquele universo, porque a gente via um projeto de uma marca, né, um evento, e a partir desse evento, eles geravam conteúdo para a imprensa global, convidando jornalistas, convidando depois de um tempo, né, ali quando a gente vai para 2013, 2014, convidando influenciadores, que aí a gente já vai falar de uma digitalização, convidando imprensa, gerava conteúdo para a imprensa, gerava conteúdo para a audiência, porque aquele show era exibido acho que a última emissora foi a CBS, nos Estados Unidos, então próximo ali ao Holidays, que eles chamam, era exibido para o mercado americano, então aquilo potencializava as vendas da marca, e obviamente aquele material estava no PDV, no ponto de venda, ao longo do próximo ano. Ou seja, era um evento que se desdobrava em 10 mil produtos. Em 10 mil produtos, e o próprio show também se desdobrava em várias narrativas, né? Eles acabavam divulgando quem ia desfilar com a asa mais pesada, com o Fantasy Bra. Com mais cristais. É verdade. Davam detalhes da roupa. O Fantasy Bra, né, que era a peça mais importante do desfile, que era uma joia, era um sutiã que não era vendido, obviamente, era feito por uma joalheria, e então eles decupavam em várias narrativas um evento para que aquilo se potencializasse midiaticamente. Para além disso, existiam, né, o show que a gente vê na TV é a junção, que a gente via na TV, é a junção de dois shows. Eles faziam um show à tarde e um show à noite. Era o show da tarde, era para família e convidados pessoais e funcionários da Victoria's Secret. Então, tinha também, para além de uma comunicação externa, uma comunicação interna para os colaboradores. Que legal. Então, acabava funcionando também como uma forma de endomarketing, de você fidelizar, de você alimentar aquela galera, aquele time, e trazer mais para perto da marca, né? E tinha muito disso, né? Era uma experiência de marca, os shows da VS. Naquele momento, naquela época, a gente tem aquilo como um grande show, e a gente não entendia aquilo como uma violência, né, que era muito violento. E aí eu, enquanto homem, obviamente, não lia aquilo como uma violência, mas por conta do que eles apresentavam na passarela, do padrão de corpo, do tipo de corpos que apresentava. E aí quando você pensa que até uma declaração de um ex-diretor que falava que não teria mulheres trans no show, porque eles vendiam fantasia, enfim. Então, como aquilo era não só de perfil de corpo, tipo físico, mas também de outras questões que a marca não abraçou. E acho que também por isso eles ficaram obsoletos. Mas hoje a gente já... e com isso aconteceu o surgimento da marca da Rihanna, por exemplo, que traz inclusive mulheres grávidas, né, na narrativa daquela apresentação. E outros corpos e diferentes racialidades. Então, hoje a gente olha com outro olhar para o show da Victoria's Secret. Hoje a gente... estamos esperando que eles se reposicionem. Eu fico com o pé atrás de comprar, por conta de todo esse posicionamento. Eu falo, nossa, é uma marca que várias vezes fez com que eu me sentisse não pertencente. Mas, eu acho que assim, todo mundo tem direito a uma segunda história, a se reposicionar, a recontar. E a gente não tinha essa consciência.
Por exemplo, eu não sabia que tudo bem eu ter um corpo diferente. Eu fiz bariátrica, óbvio. Hoje eu já tô num corpo padrão. Mas, por exemplo, antes eu não sentia isso. Eu achava que eu era errada. E hoje no mundo tem muito essa questão de abraçar seu corpo, se aceite. Hoje o mundo também foi educado, né? Então eu torço para que eles se reposicionem. E como que era assim, Fashion Week, Salgueiro, Sapucaí, quer dizer, né? Salgueiro foi onde a Ingrid foi homenageada. Mas como era para você esses momentos? Tá, de muito trabalho. Eu imagino. No caso da VS era menos trabalho, mas ainda assim, né, tinha o show, tinha o after party depois, enfim, tinha toda uma agenda ali de Alessandra que, por vezes, eu atuava ou não. Mas, por exemplo, o encerramento da Olimpíada de Londres, a abertura das Olimpíadas do Rio com a Leia, a própria homenagem que o Salgueiro fez à Ingrid, ela foi a surpresa da comissão de frente, de uma comissão feita por um coreógrafo negro, o único coreógrafo negro do Carnaval Carioca, Patrick Carvalho. Tudo isso exige planejamento e logística. Então, o trabalho começa muito antes, né? No caso, quando tem viagem, no caso da Ingrid, a gente teve que trazê-la para o Brasil. E aí a gente teve aquela questão do carnaval, né? Que com o aumento dos casos de Covid, o carnaval foi adiado, mas a gente já estava com aquela primeira data da vinda, do primeiro carnaval, a data do feriado, já bucada, com a companhia dela, né? Ela tem uma agenda que ela precisa cumprir com a companhia de dança, a Dance Theatre of Harlem. Ela é a primeira bailarina dessa companhia. E primeira bailarina é um cargo muito importante, é o mais importante. É o mais importante da companhia, né? Ela acaba tendo um destaque, ela tá nos materiais de divulgação, na maioria dos materiais de divulgação da companhia, é a pessoa que está há mais tempo na companhia, então tem toda uma posição e uma entrega que é diferente dos demais bailarinos. Sim. Então, a agenda dela é ainda mais complicada por esse cargo, sim, por essa posição. Então, a gente já tinha bucado essa vinda, e ela veio, só que com o cancelamento do carnaval, ela aproveitou essa vinda para ensaiar. No final das contas, foi muito positivo, porque, a princípio, ela não teria data para ensaio. Então, ela teria 2-3 dias de ensaio e depois já entraria na Sapucaí. Num show a céu aberto, que poderia chover, que ela não poderia ensaiar com o carro. Ela veio num carro da comissão de frente, que o carro aconteciam vários efeitos especiais. E a gente não podia ensaiar na Sapucaí porque a presença dela vazaria para a imprensa. Então, toda uma logística, no caso da Alessandra, no encerramento das Olimpíadas de Londres, a negociação começou 6 meses antes. Isso envolve viagem, envolve acomodação, envolve ensaio. Foi toda uma logística, e aí a gente também precisava ensaiar o show do Brasil, o show do Rio de Janeiro, que seria a próxima cidade sede em 2016, ensaiar o show do Rio e dentro também do show do encerramento de Londres. Vi as Spice Girls, vi todo mundo que estava ali participando. Então, foi muito... exigia muita logística. Como é que você vai fazer um ensaio geral? Paul McCartney, George Michael, Kate Moss, Naomi, porque eles também falaram de moda no encerramento das Olimpíadas deles. Como que você vai fazer um ensaio geral com todo mundo? As Spice Girls reunidas... enfim, e o time Brasil, Marisa Monte, Alessandra Ambrosio, Seu Jorge, o Sorriso, o Gari, símbolo do carnaval, um dos símbolos do carnaval carioca. Então, você organizar tudo isso é um trabalho de planejamento de logística. Insano. E a gente só... E isso é o que o Relações Públicas faz, ou a parte de empresariamento? Porque você tem os dois. Eu tenho os dois, e hoje a gente está migrando muito para empresariamento. O RP, um booker de agência de modelos pode fazer essa atividade, pode exercer essa atividade. Um assessor de imprensa costuma também, por vezes, exercer.
porque o RP ele acaba englobando muito mais do que a imprensa, né? Ele engloba outros grupos que aquele talento vai se comunicar. Entendi. Só que assim, tá na sua história representar mulheres incríveis. Luísa Brasil, Ingrid Silva, Alessandra Ambrosio. Como que é desenhar uma carreira? Porque eu imagino que elas têm um lugar onde elas querem chegar e você tem que ajudá-las a criar o passo a passo. É isso? É um pouco disso. Tá. Eu comecei a trabalhar, por exemplo, com a Alessandra, tanto com a Alessandra quanto com a Leia T, em 2011. E no caso da Alessandra, ela já tinha ali mais de 10 anos de carreira, né? 12, 13 anos de carreira. Então, o caminho já estava dado, já estava, né? A narrativa dela já estava um pouco mais organizada, obviamente, com 12 anos de carreira. A Leia havia estourado, né, na campanha da Givenchy em 2010, então a gente começa a trabalhar em 2011, e aí, nesse momento, eu, enquanto assessor de imprensa da Way Model, atuando nessa comunicação de Brasil. Então, essas carreiras já estavam mais encaminhadas, digamos assim, num lugar de histórico e etc e tal. Não num lugar de histórico, mas num segmento de mercado. Tá. Mas Ingrid é bailarina há mais de 25 anos. Luísa é jornalista de moda, é comunicadora há 15 anos. Então, elas também já estavam segmentadas, já estavam sedimentadas no território profissional delas, e gostariam de ampliar essa comunicação. Então, acho que com Ingrid e com Luísa, até pela minha atuação enquanto empresário, enquanto gestor de carreira, a gente acaba tendo um campo maior de atuação. E é uma troca cotidiana, é uma parceria, é um trabalhar com e não trabalhar para, né? A gente tem que trocar o tempo todo, né? Os nossos produtos, digamos assim, são pessoas, têm vida, têm desejos, têm vontades. Tem dias ruins. Tem dias ruins. Dias bons. Né? Somos humanos, temos falhas, temos acertos. E então é uma troca cotidiana, tem que haver essa simbiose para que os resultados surjam, para que os resultados apareçam. E tem que haver confiança de ambas as partes. Né? Não só comigo, mas com o nosso time. Tem que ter essa liga. E no caso de Luísa e de Ingrid, foi o que aconteceu ao contrário do que aconteceu com a Leia e com a Alessandra. Que eu comecei a trabalhar com elas e depois passei a ter uma relação de amizade. Com Ingrid e com Luísa, eu me tornei amigo delas e depois a gente começou a trabalhar junto. E aí tem essa história, né? Será que dá certo trabalhar comigo? Será que não dá? Às vezes não dá pau? Olha, dá uns pau. Pode dar um... Mas aí a gente... Peraí, mas como é que foi? O que você... o que você pensou? Vamos falar, vamos conversar, vamos fazer uma videochamada. Eu faço isso muito com a Ingrid, porque às vezes você tá numa mensagem, aí você tá num compromisso, e aí é uma atenção que a gente tem que ter, né? O tom da mensagem não é o tom do que você quer passar muitas vezes. Então, Ingrid mora em Nova York, eu fico na maior parte do tempo em São Paulo, então a gente precisa se falar aí de videochamada, né? Com a Luísa é um pouco mais fácil no lugar de vamos tomar café, a gente tem que falar tal coisa, vamos almoçar, vamos jantar. E para além disso, a gente tá, né, Ingrid e Luísa, a gente tá se encontrando em vários outros espaços pessoais. Né? Ambas conhecem minha família, eu conheço a família de ambas, então é um outro lugar também, festa, rolê. Estamos junto, a gente adora beber junto, então assim... Mas você fala bastante da Leia e você a acompanhou, começou a trabalhar com ela quando ela trouxe a questão da transexualidade em pauta para o Brasil, que não era um assunto falado. Eu acho que inclusive era considerado um tabu na época que ela falou sobre, que ela fez a cirurgia, né? Sim, a gente teve ali algumas outras pessoas ao longo dos anos que falaram sobre transexualidade, né? A grande Roberta Close, que também foi modelo.
Mas a gente discutia isso de uma outra forma e de um outro lugar, mediaticamente sobretudo, de forma muito violenta também, né? E quando a Leia surge, ali em 2010, 2011, muita violência aconteceu né? Hoje a gente consegue ler isso. Naquela época, tanto ela quanto eu, a gente não sabia o que estava acontecendo. Na primeira temporada de Fashion Rio que ela fez, em 2011, que foi o meu primeiro trabalho com ela desfilou para uma marca de moda praia e fez uma campanha na praia com Terry Richardson. E aí, nessa temporada, ela ficou uns 4, 5 dias no Rio, e a gente deve ter concedido, entre backstage e programas de TV que a gente fez, mais de 25 entrevistas. Nossa! Né? Ela foi tomar café com a Ana Maria, né? E aí era muito simbólico tomar café com a Ana Maria, né? Porque a gente tá aí falando... Até hoje gente! Até hoje. Uhum. Exatamente. É muito simbólico porque é um programa da família, é um programa que domina as manhãs e etc e tal, então traz pautas para dentro das casas. A gente teve tanto resultados positivos, né, no lugar de comunicação, como também jornalistas, veículos que fizeram perguntas violentas, perguntas que atravessaram ela, perguntas íntimas, porque não se sabia lidar ou lidava de forma violenta com essa temática, né? A gente vê que hoje a gente está num processo, mas a gente tem outras personalidades, a gente tem outras mulheres e homens trans e que falam sobre suas carreiras, sobre a sua profissão, sobre a sua atuação, sem necessariamente falar ou tratar da transexualidade num lugar de curiosidade e fofoca e quase como um objeto, sabe? Sim. Eu imagino que deve ter sido um grande desafio para você também fazer com que as pessoas quisessem essa pauta, ou não? Ou sempre tinha curiosidade? No caso específico de Leia, ela foi lançada por uma campanha de uma maison francesa. Ela é filha de um famoso jogador de futebol, Toninho Cerezo. Então tudo isso já causava uma curiosidade, já despertava uma curiosidade da imprensa, né? E um desejo de saber mais. Então eu acho que mais do que virar a pauta, era o formato, era o tema, era a abordagem que era um desafio. Entendi. E a gente teve alguns desafios. Por exemplo, a Leia, em 2011, foi a primeira mulher trans a fazer uma capa de revista feminina globalmente, que foi a Elle. Então, assim, isso foi uma das barreiras que ela rompeu. Né? Para além disso, foi a primeira mulher trans a fazer uma campanha de beleza. Então, tem várias primeiras vezes, né? A gente está falando muito sobre primeiras vezes agora, né? E sobretudo também com pessoas pretas, pessoas negras. A gente vê que após ela ser a primeira, outras vieram e a gente tem aí um grupo um pouco maior do que a gente tinha mediaticamente em 2010, 2011. Temos muito a evoluir, né? Temos muito a evoluir. É importante a gente falar sobre isso aqui. Você também tem relacionamento com as marcas. Então, vou pegar um exemplo da Burberry. Por exemplo, a Burberry fez a primeira capa da Leia na Vogue, vestiu a Lued pro show dela, e a Ingrid... Não, e você e a Luísa foram assistir o último desfile do Ricardo na Burberry. Então, você tem um relacionamento longo com a marca. E eu queria falar da importância um pouco para as relações públicas, para os empresários que estão começando. Além da gente cuidar de pessoas, a gente tem que se relacionar com marcas também. Como que funciona esse relacionamento? Você vai para as pessoas? Como que você chega, se aproxima e cria esse laço de confiança? Tá,
Óbvio, a gente está falando de marcas, mas no mercado a gente precisa se relacionar com vários profissionais, né? Seja fotógrafos, artistas, maquiadores, né? A gente acaba tendo aí uma necessidade de conexão, e aí, obviamente, né? Eu acho que também isso parte da minha personalidade e do que eu acredito, de me conectar com as pessoas. Sim. Então, a relação com as marcas é importante porque uma marca, uma label, ela vai posicionar pessoas, vai posicionar histórias, vai amplificar histórias, né? A Ingrid, no ano passado, ela fez um projeto editorial com a Dior, um projeto global. Lindo. Para uma linha esportiva da Dior. Isso vai amplificando as histórias, né? O fato da Luísa ter conhecido Olivier da Balmain, foi uma das poucas brasileiras. Foi babado isso, hein? Nossa! Luísa, toda vez que eu te encontro eu falo daquela foto que vocês tiraram abraçadinhos, porque eu fiquei passada. Não, foi muito especial, ele foi muito atento com ela, enfim. E o fato, ela estava no desfile da Burberry, uma das poucas brasileiras ali. Então, essa relação é necessária no mercado que a gente atua, né? É um conjunto de relações. Uhum. A relação com as marcas, ela é importante, mas a relação com determinadas ONGs, a gente agora fez uma visita, teve uma reunião na ONU, a Luísa e a Ingrid... relacionamento com a ONU, né? A Luísa e a Ingrid amplificam as comunicações, no caso, tanto para a América Latina quanto para os Estados Unidos, enfim, então tem uma relação próxima ali, que já vem de longa data. Então essas relações, no final das contas, elas são extremamente positivas e necessárias. Você se relacionar com vários agentes do mercado. 75% do seu cash na One-to-One, que é a sua agência, sua empresa, é composto por pessoas negras. E eu acho muito importante falar que você escreveu uma matéria incrível para o Meio Mensagem, denunciando a diferença de propostas que pessoas brancas e pessoas negras recebem no mercado. O quanto isso é errado. Como que foi a repercussão dessa denúncia? Porque foi uma denúncia. Posso chamar de denúncia ou é muito pesado? Não sei se foi uma denúncia de fato, porque já é uma coisa sabida. Tá. Mas uma coisa tácita. Uhum. Né? É uma coisa que está ali num subtexto. Talvez eu tenha explicitado isso. Então não sei se foi de fato uma denúncia, mas pela minha experiência trabalhando com pessoas não racializadas e com pessoas racializadas, a gente vai entendendo a dinâmica e vai vendo propostas absurdas, né? E isso grita exatamente por isso, porque eu tenho esse comparativo de como vem uma proposta para uma pessoa branca e como vem uma proposta para uma pessoa racializada ou uma pessoa transexual. Você sente que o mercado hoje... Porque muito aconteceu desde 2020. Ganhou-se uma consciência muito maior. Você sente que o mercado hoje faz isso como uma exceção ou ainda é uma regra? Ainda é a regra. A violência, a proposta precarizada de trabalho, nossa, vai ser bom para ela, vai dar voz para ela. Que absurdo. Vai ser ótimo, ela precisa. Isso é a regra. São poucas as empresas, as marcas, que destoam disso. São poucos os profissionais, a gente, né, tem se conectado, e aí, voltando até à pergunta que você fez sobre marcas, é importante também a gente estar atento quais marcas praticam valores e tem uma sinergia com o que a gente acredita, com o que o mundo está falando. Uhum. Então, é uma camada que a gente precisa olhar mais de perto. Mas a gente está aí, por vezes, a gente acaba entrando em embates, pontuando que é uma proposta precarizada, uma proposta abusiva. Pontua. E até para também tentar educar aqueles profissionais, para que eles não repitam aqueles tipos de convite, que isso venha de uma outra forma para outras pessoas, porque no nosso caso, todas elas são reconhecidas e referências profissionais do mercado em que atuam.
Mas aí, se a gente for pegar pessoas que estão começando agora, pessoas que estão entrando no mercado de influência, que estão começando a fazer publicidade, essa régua já muda de lugar, essa necessidade de conexão com a marca já muda de lugar. Então, essas pessoas, elas acabam estando mais vulnerabilizadas a aceitarem esse tipo de proposta abusiva. Então, acho que eu agora tenho 12 anos no mercado, isso é uma coisa. Com o casting que eu tenho, é um propósito nosso, de sentar com os acessos que a gente tem e falar, olha, isso não tá legal, vamos por aqui. Esse tipo de convite não se faz. Teve um caso, não vou dar nomes, mas você passou por uma situação muito chata com uma joalheria, em que ela ia vestir duas agenciadas suas, duas empresariadas suas, para um baile de gala em Nova York. E com menos de 24 horas de antecedência, eles fizeram o absurdo de cancelar. Vale lembrar que são mulheres pretas e latinas. Isso é muito importante a gente contextualizar aqui. A marca se retratou. O que aconteceu? Você pode falar um pouco sobre isso? Tá, de fato a gente negociou com a agência brasileira que representa a marca, faz o PR da marca no Brasil, e acordamos que faríamos a produção. Uma semana foi aprovado, uma semana antes do evento foi aprovado essa produção, né? Uma produção de joias acaba sendo um pouco mais delicada, porque a gente está falando de peças de alto valor. Sei lá, eu já me peguei com mais de 1 milhão de reais em produto, né? Então é bem delicado. Que medo, né? Assim, não, que medo real. E acordamos que faríamos a produção em Nova York, e 24 horas antes, olha, vamos, qual loja, qual a loja que a gente retira as peças, que a gente tem foto, não tem, né? Como a gente faz com todas as produções, ambas usaram Gucci. Então, assim, a gente está falando, né, de Ingrid e Luísa, Ingrid Silva e Luísa Brasil, que estavam vestindo Gucci para esse evento. A Ingrid era a mestre de cerimônias, a Luísa foi uma convidada especial. Ou seja, cargos de destaque. Exatamente. Lá dentro, então as duas teriam muito destaque. Exatamente, para a gala da Brasil Foundation. E 24 horas antes eu recebo a mensagem de que não iam produzir, que teve um problema. A agência do Brasil me ofereceu uma outra marca, e aí eu acabei optando por ativar outros relacionamentos meus em Nova York, e a gente produziu outras coisas. A marca não se retratou, a agência também não se retratou, infelizmente. E aí a gente vê o que é completamente contraproducente, para além de ser delicado, essa questão, porque a marca está trabalhando com uma das maiores cantoras, e uma das maiores cantoras negras, numa campanha global. A marca, durante a Paris Fashion Week, faz eventos com uma DJ que é uma mulher trans e da house music, que nasceu na cultura negra, né? Esse estilo musical nasce na cultura negra. Então você vê que todos os investimentos feitos em várias dessas ações, eles se dissolvem quando a gente tem um caso como esse, com duas mulheres latino-americanas e negras. Então, não sei se foi uma falha de comunicação interna, se foi uma falha de comunicação entre agência e marca. Alguém falhou, alguém errou. Errou feio. E assim, em 12 anos trabalhando com isso, né? Por vezes eu acabo ativando, né? Embora tenhamos, para alguns talentos tenham stylists ou não, eu acabo ativando as minhas relações para produção, olha, a gente vai ter esse evento, enfim, especial, a gente precisa de um look especial, enfim. E em 12 anos eu nunca tinha visto isso. Eu também nunca ouvi falar. E eu achei um absurdo. E então foi mais um evento, mais um case que dialoga com o que
com o que o meu artigo do Meio Mensagem falava, desse tratamento. Escrito, parabéns, viu? Obrigada. Dos caroneiros, então, assim, começando o empreendedorismo, você escuta muitas propostas, negociações. O que a gente faz quando vem uma proposta abaixo do esperado? Você faz uma contraproposta, a gente não faz, a gente só diz não, obrigada, tchau. O que você sugere? Eu já disse muito não e tchau. E por vezes eu via isso. Hoje eu vejo isso como um erro, né? Como falha. Mas o que eu tenho feito hoje, o que a gente tem feito hoje olha, uma negociação, seja ela qual for, ela tem que ser boa para ambas as partes. Ela tem que ser saudável para ambas as partes. Então, beleza, você não tem esse budget, você não tem essa verba para investir, mas o que a gente consegue, então, chegar, onde a gente consegue chegar, e aí, se a gente está falando especificamente de um serviço a ser prestado, a gente tentar reduzir, seja o período do serviço, seja a hora trabalho daquele serviço. Se a gente está falando de uma influenciadora, de uma pessoa que vai trabalhar com publicidade, reduzir o uso de imagem, reduzir diária de trabalho. Então a gente vai tentar caminhar para que, caso tenha sinergia, caso tenha um diálogo entre as partes de fato, uma oportunidade, que seja uma oportunidade para ambos, a gente vai tentar dialogar para que chegue num meio caminho. Às vezes isso não acontece, sim, mas eu tenho estado muito mais flexível nesse lugar. Uma pergunta agora que eu considero difícil, não sei se você considera. Como dizer não para algumas oportunidades? Porque você também tem que fazer uma curadoria de marca. Uhum. O que se associar à imagem e o que não se associar à imagem. Eu imagino que rola essa escolha muito também. Deve ter marcas que te procuram e que você fala, não quero. Então, como dizer não para essas marcas? Uma, inclusive, que sua Kim Kardashian tem trabalhado, eu tenho optado por não trabalhar por uma questão que fala dos meus valores e dos valores que os meus talentos têm, que é sobre união homoafetiva. Uhum. Então eu já nem hoje não, mas pode ser que daqui a 1-2 anos eu reveja isso. Enfim, a gente vai, as tomadas de decisões, elas são mutáveis, né? Sim. O que eu tomaria de decisão hoje é baseado no que eu tenho de argumentos e de bagagem que eu tenho hoje. Daqui a 1 ano eu vou ter outra narrativa, eu vou ter outro pensamento, eu posso ter um outro olhar para aquilo. Dizer não a uma oportunidade é um privilégio. Nem todo mundo pode dizer não. Concordo. Tem pessoas que estão numa situação de vulnerabilidade profissional ou de início de carreira que você precisa topar aquilo para vir outras coisas e aquilo ser um início de um ciclo. Mas, mais uma vez, voltando para o nosso casting que tem anos de profissão e atuação nos seus respectivos segmentos, a gente consegue declinar e falar, olha, não tem a ver com a gente, não tem a ver com esse momento. Em alguns casos tem bloqueios, né? Se a gente tem uma campanha vigente, se a gente tem um contrato vigente, a gente já elimina aquela oportunidade. Não tem como você ter uma pessoa fazendo 2 marcas do mesmo segmento, sim, né? Com certeza. Então, ao mesmo tempo, até porque também a gente pensa muito, como você falou, numa curadoria de imagem. Eu estou trabalhando com pessoas que têm histórias de anos, e pensamos as carreiras de médio e longo prazo. A gente quer que essas carreiras sejam sustentáveis daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, daqui a 15 anos. Então, não é sobre esgotar as possibilidades hoje, nesse mês, nesse ano, e no ano que vem não ter essas oportunidades. É verdade. Vamos falar suas redes sociais? Quero que todo mundo conheça seu trabalho maravilhoso. Onde você tá? Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram, aonde você tá? Bom, Instagram, Zé Macedo, __. Tá. Hoje, o arroba da agência é @O2OPR, O número 2,
P de praia, R de Rio. Tô num processo de mudança de nome ou estudo sobre identificação se vai ou não mudar de nome. Tá. Vou começar esse processo no próximo semestre. Porque hoje não faz mais sentido para o que a gente tem feito. A gente não atua mais exclusivamente com PR. E o PR é um braço do nosso agenciamento, da nossa gestão de carreira. Então, acho que ter um nome voltado para o PR não faria mais sentido. E no LinkedIn, que eu não uso muito, eu preciso Sim, precisa. Porque preciso... lá, nossa audiência é bem bacana lá. Estou como Zé Macedo. Tá, perfeito. As minhas redes, caroneiros, vocês já sabem, @ThaisRock. E eu também convido vocês para assinar a newsletter. E agora que é videocast, eu tenho que falar também que a gente vai estar no TikTok e no YouTube. Então vai lá, dá essa moral, segue, curte, compartilha com os amigos, porque o videocast é novo, como vocês sabem, é o meu bebê e eu tô precisando desse apoio de vocês. Zé, a sua história de vida, você ficou órfão de pai aos 10 anos. A sua mãe só tinha a aposentadoria para te sustentar. Você começou a trabalhar muito cedo. Mas nem por isso você deixou de desenhar sua carreira. Você desenhava para o caminho que você queria seguir. Ou eu tô errada? Tá, em algum momento eu não pensava em carreira. Eu pensava no emprego. Tá. Eu pensava no curto prazo, no imediato. Em ter uma forma de não reduzir o custo que eu dava para minha mãe, morando com ela. Então eu comecei a fazer estágio com 16 anos, né, nesses programas de estagiário, trainee e tal. E então era muito sobre esse lugar. E também porque eu não vislumbrava a possibilidade de fazer uma faculdade. Né, por uma questão sociofinanceira, eu não vislumbrava. Ou, se fosse uma possibilidade, eu tinha o sonho de fazer uma faculdade. Não era um projeto. Eu precisaria trabalhar durante o dia e cursar a faculdade à noite. Mas depois de um certo... Quando eu saio do ensino médio, e aí eu faço um vestibular, presto o vestibular, prova para a UERJ, a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, e tiro um conceito bom, que era eles tinham ABC, e eu tirei um C. Eu não conseguiria me classificar, mas eu fiquei surpreso com o meu desempenho. E aí eu me animei. Falei, uau, talvez seja para mim a faculdade, talvez cursar uma faculdade não seja tão distante. E aí eu fui tendo algumas oportunidades. Eu concluí o ensino médio e comecei e descobri, morava em São João de Meriti, Baixada Fluminense do Rio de Janeiro, descobri um pré-vestibular comunitário, Educafro, que era destinado a pessoas negras e carentes e periféricas. Você tinha que fazer uma comprovação de renda, né, e etc e tal, e aplicar. Entrei no pré-vestibular, eu estudava nesse pré-vestibular, isso foi 2004. Eu estudava nesse pré-vestibular sábado e domingo, e ao longo da semana eu estudava em casa, né, porque os professores eram voluntários, então eram pessoas que tinham suas carreiras ao longo da semana, e eles só tinham disponibilidade para dar aula no final de semana. E para além desse pré-vestibular, da Educafro, iniciou o ProUni em 2004, e 2005 seria a primeira turma de ProUni. Então, com a minha nota do Enem, eu passei para PUC-Rio com bolsa de 100% para cursar jornalismo. Então, foi aí que, de fato, eu comecei a desenhar uma carreira. Por isso que é tão importante a gente falar de políticas públicas. É extremamente importante. A gente precisa entender, né? A gente ouve muito sobre meritocracia e tudo mais. Cada pessoa tem um ponto de partida, né? Eu, enquanto um homem gay, cisgênero, tenho um ponto de partida, periférico tem um ponto de partida, mas uma mulher negra vai ter um ponto de partida um pouco mais atrás. Uma mulher negra uma mulher negra cisgênera, ela vai ter um ponto de partida atrás, mas uma mulher negra trans
ela vai ter um outro ponto de partida. E eu lembro muito bem que a primeira vez que eu ouvi sobre isso, sobre a pirâmide social e da remuneração, foi com a Flávia Oliveira, que ela foi palestrar no pré-vestibular que eu fazia, e ela desenhou, na época, né, a gente ainda não falava sobre pessoas trans no mercado de trabalho, né, ainda era a gente só falava sobre pessoas cis. E ela desenhou essa pirâmide, e a base da pirâmide eram as mulheres negras, que eram menos remuneradas, né? E aí tem os dois marcadores, né? Raça e gênero, né? Então você tem ali elas como a base da pirâmide. Então, as políticas públicas, elas visam exatamente equalizar de alguma forma as oportunidades. Eu estudei com pessoas na faculdade que haviam cursado os melhores colégios do Rio de Janeiro, né? E que estavam a 15, 20, 30 minutos da faculdade. Eu estava a 2 horas da faculdade. Por dia, eu investia 4 tempos do meu tempo no trajeto casa, faculdade, faculdade, casa. Passava 4 horas do meu tempo. Então, como você vai tratar todos com meritocracia se os pontos de partida eles são díspares? Sim. E mais do que políticas públicas, e obviamente a política pública também olha para esse lugar, é sobre educação, né? É sobre formação, é sobre oportunidade profissional. Porque quando a gente está falando sobre educação e formação, e aí seja acadêmico ou não, técnica, enfim, mas um saber fazer, você está falando sobre oportunidade, sobre profissão, sobre carreira. Você veio de um bairro que as pessoas, muitas não conheciam nem a praia. E hoje você tem um estilo de vida que você, graças ao seu trabalho, nos deixa claro, que você viaja de executiva, que você compra coisas de marca. Como não deslumbrar no seu meio, que é um meio que há muito deslumbre? Antes de responder isso, é importante a gente falar que no mercado que eu atuo sobretudo, que está se relacionando ali com moda, com comercial, peças de marca e labels, elas precisam ser vistas, né? E aí o teu look, enfim, o que você mostra, elas precisam ser vistas como pontos de partida, como pertencimento, para que você, muitas vezes, estrategicamente, atinja determinado grupo, determinado acesso social, para que a partir daquilo você conquiste outras coisas. O que eu tenho visto muito, e troco muito com a Luísa Brasil sobre isso, é que tem uma galera de uma nova geração chegando que acha que a bolsa de marca é o ponto de chegada. E ela não pode ser o ponto de chegada. Você tem que ter a bolsa de marca para que você seja percebido, né, na semiótica, né, de um mercado de forma diferente, para que a partir daquilo você hackeie o sistema. Então, é estratégico. Eu vejo que o não deslumbramento está muito ligado às suas origens. As pessoas que têm o pé no chão, elas estão ligadas, obviamente, com as suas famílias, com os seus lugares de origem. Todo Natal eu vou para São João de Meriti, tenho poucos amigos, porque acabou que, né, a maioria das pessoas não seguiram, ficaram naquele bairro, naquela cidade. Então, mantenho algumas amizades, mas poucas. E você manter o vínculo familiar, a raiz, né, as tuas raízes são fundamentais. Assim, a minha mãe tem a 4ª série primária, então eu acho que ela jamais deixaria eu me deslumbrar, me levar por uma coisa que é ilusória, que pode ser temporária. E a gente vê muito isso, né, sobretudo em São Paulo. A gente poderia ter festa de segunda a domingo, né? Tem sempre um convite de evento, um amigo que faz alguma coisa e tal. Se você não tem um propósito, se você não tem uma dedicação, porque as pessoas, né, hoje podem ver, tá no Gala em Nova York, tá na Semana de Moda, tá no baile da Vogue. Mano, é trabalho, é suor,
é planejamento, é dedicação, tem objetivos, tem resultados, tem objetivos para esse ano. A gente precisa, de fato, ser objetivo e ter um plano de ação. Analisando tantas carreiras, que dica você daria para quem quer se posicionar, para quem quer empreender? Não necessariamente abrir um negócio, mas que quer ser dono da própria carreira. O que você mais vê que tem em comum entre as pessoas de sucesso? Tá, o que eu vejo com as pessoas de sucesso, o que eu vejo mais em comum entre elas é o autoconhecimento. É o saber sobre si. Né? A gente não tá falando Interessante, nunca achei que você fosse falar isso. Não é falar de um autoconhecimento espiritualizado, brancocêntrico, aquela coisa que pode parecer folclórica. Não é isso. É você saber os teus pontos fortes, é você saber os teus pontos fracos, as tuas fraquezas, é você se olhar. O que eu percebo é que muitas pessoas que são incríveis, elas não realizam a sua potência porque elas estão olhando para o lado. Elas estão se comparando. A régua está no outro. A régua é o outro. A régua tem que ser você. Uhum. Óbvio, né? A gente precisa olhar para referências, e é muito importante que a gente tenha referências, claro. Que a gente veja isso como possibilidade. Eu olhei para Flávia Oliveira, uma mulher que era da periferia do Rio de Janeiro, uma mulher negra, e tive uma referência ali. E ela, inclusive, me levou na redação do Globo, isso em 2004, no momento ali do pré-vestibular. Então eu vi uma possibilidade, eu falei, puxa, olha, ela tá aqui, né, num grande jornal, falando sobre economia, um tema tão difícil, que pode ser tão difícil, e falando tão bem sobre aquele tema. E então é sobre referência, obviamente, mas as pessoas precisam se conhecer, precisam olhar para si, ao invés de olhar para o lado. Profundo isso que você falou, e é verdade. Verdade, principalmente nas redes sociais, a gente olha muito pro lado e é mais forte que a gente. Às vezes eu mando alguma coisa assim pro José, que trabalha comigo, e eu falo, meu Deus, olha isso. Eu falo, para, não se compara. Meu Deus, a sua história é uma, o seu destino é um, sabe? Eu tenho muita fé, você sabe. Então eu sempre penso isso, eu falo, o que é meu tá guardado, sabe? Eu tenho que correr atrás das minhas coisas, eu tenho que fazer a minha estratégia, desenhar a minha carreira, porque senão a gente enlouquece, né? Eu acho importantíssimo, né, você ter um estudo de mercado, você pesquisar o que o mercado que você quer atuar, o que você atua, está fazendo, está praticando, você estar atento a isso, você entender quais são os teus pares, o que eles estão fazendo. Isso é importantíssimo porque te dá um conhecimento, te dá propriedade, inclusive para tomadas de decisão. Sim. Mas se você se pauta pela grama do vizinho, isso não vai dar certo. Eu já vi pessoas com potencial enorme e que foram bloqueadas porque se comparavam demais. Então, a régua era o outro, era o coleguinha do lado, e a rede social é muito propensa a isso, né? Ela propicia muito isso. A gente está o tempo todo na rede social comunicando o glamour, comunicando o sucesso, e a gente não está comunicando as nossas derrotas, as nossas fraquezas, o nosso choro, a noite de insônia, o bruxismo bombando. Então a gente vai priorizando, a gente faz uma edição, né? Aquilo ali é uma edição de uma vida. É verdade. O que é sucesso para você? Eu acho que é um conceito completamente subjetivo. Sim, por isso mesmo que eu pergunto. Para mim, hoje, sucesso, eu vejo como duas coisas. Num lugar mais de conquista que eu conquistei depois de 14 anos em São Paulo, é a escolha, o poder de escolha. Poder de escolha com quem eu vou trabalhar, poder de escolha com quem eu vou me conectar, com os parceiros, com os talentos. Eu acho que isso é sucesso. E, ao mesmo tempo, uma noite em paz no travesseiro, as contas pagas, com os boletos zerados, e sem insônia, isso é sucesso. Então, não é uma coisa tão distante, né? Se a gente for, a gente sempre coloca pra fora
sucesso é uma coisa aspiracional, assim como a felicidade. Não, pode estar ali mais no cotidiano, né? Você pode trabalhar com o que você gosta, trabalhar com o que você ama. Inclusive eu falo, tem alguns gurus aí que falam, se você acorda na segunda-feira infeliz é porque você não trabalha... Mano, eu não queria trabalhar. Uhum. Eu trabalho porque eu preciso, porque eu tenho contas, porque eu não sou herdeiro, porque eu não tenho eu não vivo de renda. Mas eu amo o que eu faço. Então, dentro desse mercado, dentre as possibilidades, eu amo o que eu faço. Mas eu não amo trabalhar. Se você me perguntar o que você gostaria de fazer na segunda, queria estar na praia, queria estar com meus amigos, com a minha família, queria estar tomando um drinquinho. Uhum. É sobre isso. E acho que essas falas, elas acabam gerando ilusões dessa nova geração que acha que vai se realizar pelo trabalho. Eu me realizo muito pelo trabalho porque a minha ascensão social, pessoal, ela se deve ao trabalho. Então eu tenho uma relação muito próxima de vida pessoal e profissional muito intrínseca. Uhum. Porque o trabalho me possibilitou o que eu tenho hoje, o que eu vivo hoje. Mas a gente precisa não achar que o trabalho vai ser a fonte inesgotável de realização. A gente tem um quadro aqui que chama Pneu Furado. Que é assim, toda estrada tem seu erro, seu pneu furado, só que às vezes esse erro é bom e ele ensina mais do que um MBA. Que erro que aconteceu na sua carreira que no final das contas foi muito bom? Eu acho que tem duas coisas legais de falar. Uma, nesse meu momento de não flexibilização de negociação, eu tive, logo assim que eu comecei a agência em 2014, 2015, eu tive um time de uma atriz, uma grande atriz da nova geração, que a gente teve umas reuniões e eu fiz uma proposta de valores e eles pediram uma redução e eu não negociei, não flexibilizei. Por anos, depois eu me culpei por isso. Falei, putz, se eu tivesse iniciado, se eu tivesse sido mais flexível, eu hoje estaria com a atriz e outras coisas poderiam ter vindo dali. Isso talvez tenha sido um pensamento que eu tive até 2019. Quando eu migro a agência, começo a migrar a agência para empresariamento, e com a bagagem de hoje, eu falo, olha, talvez isso não tenha sido um erro. Porque se eu tivesse crescido naquele lugar de assessoria e empresariamento, e a gente fez muitos projetos legais ao longo desses quase 9 anos, talvez hoje eu não estaria empresariando. Então hoje eu já ressignifiquei esse erro. Um outro erro que eu ainda não ressignifiquei, mas que eu já estou um pouco mais em paz, foi não olhar o fluxo de caixa. Não estar atento mensalmente ao fluxo de caixa. E acreditar que algumas entradas iam suprir outras, iam suprir alguns meses e não. E com isso eu tive questões relativas a fluxo de caixa. Então, foi uma lição aí, foi um erro que eu aprendi. Sim. Aprendi bem. Sim, imagino. Por falar em fluxo de caixa, eu normalmente não faço isso quando eu entro nos quadros finais, mas tem uma pergunta que eu tô curiosa, porque eu sou aquela fofoqueira que você sabe. Recentemente, sua agência fechou a primeira campanha de 7 dígitos. E eu quero saber com quem, o que rolou, o que a gente pode falar disso, porque eu tô curiosíssima. Eu sou sempre curiosa, né? Muito, muito curiosa. Não só pelas Kardashians, mas... Por tudo, pela vida, pela carreira dos outros, eu amo. Tá, nesse momento a gente não pode falar porque a campanha vai ser lançada mais próximo do meio do ano. Mas o que eu posso dizer é que realmente foi um grande projeto. Foi uma campanha filmada em Hollywood. Envolveu mais de 135 pessoas no set. Assim, equipe de cinema mesmo. Vai ser uma campanha global. E é importante a gente falar sobre os 7 dígitos, porque, sobretudo, a gente olhando os pontos de partida,
tanto o meu quanto desse talento, que é uma mulher negra, latino-americana, fazer uma campanha global, fazer uma campanha para uma marca americana, participar de tudo isso, chegar nesse lugar, esse lugar ele não foi dado, ele foi conquistado. Então, nos dá a ideia de que a gente está fazendo o certo, a gente está sendo fiel aos nossos valores e a gente está com... É como se... mostra resultado, né? Sim. Mostra resultado num mercado que faz propostas abusivas e precarizadas. Sim. Então, isso nos leva a crer que estamos no caminho certo. Na sua mala de viagem, um livro, um filme, um TED Talk, um documentário, não precisa ser sobre carreira, pode ser sobre a vida, que mudaram você. Eu sempre vejo isso e falo, meu Deus, é tanta coisa, mas eu vou falar de um doc e uma outra coisa. Um documentário que mudou muito a minha... Não mudou muito, mas me fez atentar sempre para as narrativas. Foi o Ônibus 174, do José Padilha, de 2002, que contava a história do Sandro Nascimento, que sequestrou um ônibus em 2000 no Rio de Janeiro. E esse ônibus, esse sequestro foi amplamente mediatizado e transmitido ao vivo, né? Então foi algo que me marcou muito pelo evento em si, né? Pelo sequestro, mas posteriormente porque o José Padilha, que fez posteriormente Tropa, Robocop, foi para Hollywood, enfim, ele traça o contexto social e cultural que o Sandro ele se forma. Então, todas tudo o que o Estado não pôde fornecer para ele, todas as não oportunidades e dificuldades que ele teve, obviamente o documentário ele não justifica, mas ele traça um cenário daquilo que até chegar naquele ônibus, né? Porque ninguém nasce sequestrador, né? De fato, ninguém nasce um criminoso. Como é esse processo? Então, ele humaniza de alguma forma a história daquele cara. E acho que isso tem muito a ver com a minha profissão, com a minha formação de jornalismo, que é sempre você ouvir os lados, né? Ouvir os lados das histórias, né? As histórias têm vários lados, né? Porque tem a tua subjetividade, tem a minha, cada um vai ter um olhar para determinada história. Eu queria te agradecer muito pela nossa carona. A gente chega ao fim hoje, mas a gente é amigo há muitos anos, foi um prazer te entrevistar, contar um pouco da sua trajetória profissional e do trabalho lindo que você vem fazendo, que você vem se posicionando no mercado, contando a sua história. Parabéns. Ai, tá, obrigadíssimo, foi uma delícia, eu tava assim, em pânico, suando, eu sei. Que a gente tá sempre atrás, e a gente sempre fala, imagina, vai lá, fala, é só falar, é só fazer o que você faz de melhor, falar sobre tua vida, sobre tua profissão, sobre tua carreira, mas é difícil estar aqui falando e elucubrando sobre e querendo estar bem no vídeo, né? Então, assim, é difícil. Mas você merece ter a sua história contada na frente das câmeras. Obrigadíssimo, tá? Se você gostou do episódio de hoje, eu indico da Karine Amâncio, da Beta Waitely, que são ambas relações públicas e tem uma trajetória muito bacana para compartilhar. O De Carona na Carreira tem a consultoria de conteúdo do Álvaro Leme, a supervisão do José Newton Fonseca, a sonoplastia e edição do Felipe Dantas e a identidade visual do João Maganin. Todas as dicas que a gente abordou aqui estão no descritivo do podcast na plataforma que você nos escuta. Bora lá no Instagram falar mais sobre o episódio de hoje? A gente volta na próxima semana com mais um De Carona na Carreira. Um beijo grande.